Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui a nossa série de vídeos sobre Flatlist. Nessa aula a gente vai falar aqui sobre as propriedades onRefresh e a propriedade refreshing, cadê ela? Aqui embaixo, refreshing, que são propriedades que funcionam em conjunto que a gente vai fazer o uso delas quando a gente quer atualizar a nossa Flatlist, né, os dados da nossa Flatlist, adicionar ou remover dados. Beleza? A gente pode ver aqui que essa propriedade onRefresh ela é uma função e aqui o refreshing ela é um booleano. Então, quando o esse refreshing for true, né, for verdadeiro, a gente vai executar a função onRefresh. E quando o refreshing for false, a gente não vai executar, né, essa função onRefresh. Então, vindo aqui no VS Code, eu tenho aqui o VS Code, né? Eu tenho aqui também o aplicativo que a gente está desenvolvendo ao longo do curso. A gente vai continuar aqui nessa tela Flatlist, beleza? Aqui é o código que a gente desenvolveu na aula passada. E eu já vou começar definindo aqui esse refreshing e esse onRefresh. Beleza? Então eu defini aqui o refreshing como true e esse onRefresh que é uma função, né? Como a gente viu lá na documentação. Então quando esse refreshing ele é true, a gente tem aqui na tela, né, esse indicador de carregamento, de está carregando, né, esse spinner aqui, que indica que está fazendo um loading. E o onRefresh ele vai ser disparado, a gente pode disparar ele de duas formas diferentes, que é com esse put refresh, que é basicamente puxar a lista aqui para baixo, né? Eu tenho aqui a lista, eu puxo ela para baixo e ela acaba atualizando. E a outra forma, né, que é usando as configurações de visibilidade da tela, que esse vai ser o tópico para o próximo vídeo. E basicamente nesse vídeo o que a gente vai fazer é fazer o controle disso, né? Quando a gente arrastar essa lista aqui para baixo, ela vai atualizar e vai carregar mais dados, né? Vai executar uma função. Desde que eu planejei esse curso, que eu montei o roteiro, eu planejei em não me aprofundar bastante nos tópicos, principalmente na flatlist. Eu pensei em abordar ela de forma mais simples e mais para frente no curso eu acabar aprofundando mais. Só que isso não aconteceu, né? Eu decidi gravar uma série de vídeos, né? Uma sequência de episódios sobre flatlist, do inicial até o mais avançado, que a gente usa com mais frequência ali da flatlist. Infelizmente, para mim ter que explicar alguns tópicos, como por exemplo esse do refresh e on refresh, eu vou acabar tendo que usar algumas funções, como aqui, né, nesse caso eu vou ter que usar o hook use state, que é para gerenciamento de estado, que para quem está aprendendo o React Native agora, para quem está começando a aprender, isso é um tópico relativamente avançado, né, um tópico mais complexo, mas eu vou fazer o uso dele aqui, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, usar da forma mais simples possível, para que você aí que está aprendendo o React Native agora consiga entender o que está acontecendo aqui. Então eu vou importar aqui o useState, né? Ele é um hook do React. Então eu posso estar acessando ele usando o react.useState ou então simplesmente importando aqui, né, usando as chaves e escrevendo aqui, né, o useState. Beleza? Então eu vou importar ele do React e eu vou definir ele aqui, né? Aqui bem no início da nossa componente, antes do return, eu vou definir como o const, né? Que é uma variável que é como se fosse, se a gente estivesse usando um destructuring, só que nesse caso aqui é lista, né? Eu vou dar o nome aqui de refreshing e set refreshing. E o que que é isso? É basicamente é uma função, ele recebe, eu terminar de escrever aqui, né? Ele recebe o useState false, beleza? Então, o que que é isso aqui? Esse useState, a gente executa, né, essa função useState, que ele recebe como argumento aqui um valor inicial, né, que aqui a gente está passando como false. E esse set refresh, ele é uma função. A gente usa essa função sempre que a gente quer alterar o valor do nosso estado. E o valor do nosso estado é esse refresh, né? Esse primeiro argumento aqui, que ele é somente de leitura. Se eu quero alterar o valor desse refresh, eu não posso fazer aqui refreshing recebe algum valor. Eu não consigo alterar ele diretamente, eu só consigo alterar através dessa função setRefreshing. E sempre que a gente altera o valor desse estado, né, dessa variável refreshing,
a gente renderiza novamente a aplicação. Então é isso que é o gerenciamento de estados, né? O use state, a gente tem, por exemplo, um valor que está sendo mostrado na tela. Por exemplo, o que o usuário está digitando no teclado. Se esse valor está sendo alterado em uma variável, e eu coloco essa variável dentro do JSX, o valor dela vai alterar, mas a gente não vai ter alteração do estado, a gente não vai renderizar, recarregar a nossa aplicação para que isso seja mostrado na tela. Então, quando a gente quer mostrar essa alteração na tela, a gente tem que gerenciar o estado para que esse valor atualize, a aplicação renderize novamente e esse valor apareça aqui na tela. Então, eu acho que ficou claro aí o que acontece com o use state. Eu vou trabalhar, eu vou aprofundar mais sobre o use state nas próximas aulas aí do curso, mas eu acredito que essa explicação ela já é mais do que o suficiente para o que a gente vai fazer aqui. A gente vai controlar, né, o estado que a gente está definindo inicialmente como falso, a gente vai controlar entre verdadeiro e falso. Beleza? Então eu vou passar aqui no refreshing, né, na propriedade refreshing, eu vou passar o valor dela como o valor, né, dessa variável refresh que a gente acabou de criar aqui do nosso hook useState. E aqui no onRefresh, né, que a gente definiu que é uma função, o que eu vou fazer aqui é basicamente usar o setRefreshing, né, para a gente alterar o valor do refreshing. Eu vou passar esse valor aqui, né, a gente vai alterar para true, ou seja, quando atualizar, quando eu puxar a lista aqui para baixo, né, esse valor aqui vai ser true, porque quando eu puxo a lista para baixo, a gente executa essa função onRefresh, a gente vai definir isso aqui como true. Eu vou dar um console log refresh, para a gente ver, né, que essa função ela foi executada. E após, né, ter feito isso, eu vou definir novamente o setRefresh para false, para assumir aqui esse spinner, né, esse indicador de loading. Então, salvando aqui, a gente pode ver que sumiu, né, o indicador de carregador ali, de carregamento, porque o refreshing por padrão ele é falso, beleza? Então, quando eu puxar a lista aqui de baixo para cima, agora eu vou definir ela como true, eu vou escrever no console e definir novamente o refreshing como falso para assumir com esse indicador. Então, quando eu puxo aqui, a gente já vê que ele já aparece, né? E quando eu solto, ele vai sumir imediatamente, porque essa função que ela executa muito rápido, mas a gente pode ver aqui no console que o refreshing apareceu, né? Se eu puxo de novo, e vou puxando, aí ele vai escrevendo aqui no console cada vez que eu puxo, porque essa função ela está sendo executada. Eu vou definir aqui uma função, né, com um timer, para demorar aqui uns 2 segundos para a gente conseguir ver isso aqui melhor. Beleza? Então, o que eu fiz aqui foi basicamente setar, né? Set timeout é uma função que ela recebe como primeiro argumento aqui uma callback, ou seja, é uma função que ela vai ser executada após o passar desse tempo, né? Que é um tempo que a gente define em milissegundos, ou seja, 2000 milissegundos é 2 segundos. Então, quando eu executar aqui esse set timeout, ele vai demorar 2 segundos e aí vai executar essas duas funções, né? Vai escrever no console e vai setar o refreshing como false. Então, se eu atualizo aqui, né, eu puxo aqui para atualizar, ele vai demorar 2 segundos e aí vai sumir e vai aparecer aqui no console. Né? Deixa eu definir aqui um refreshing 2 para a gente ver aqui no console melhor. Eu puxo aqui para atualizar, ele vai demorar 2 segundos e aqui vai escrever no console o refreshing 2. Beleza? Então a gente pode usar isso aqui, né, essa função, para incrementar dados na nossa lista. Né? Eu vou definir aqui uma outra variável de dados, por exemplo, ou seja, né, eu defini aqui esse amigos 2 que é, né, uma lista com mais três elementos, né, mais três objetos com nome e key. Então, quando eu atualizar, eu posso basicamente definir aqui, alterar o valor dessa nossa variável amigos, né, que é uma lista. Então, aqui eu vou tirar esse set timeout, eu vou definir eu vou tirar aqui o set refreshing false, vou apagar essa função set timeout. E aqui eu vou definir, né, que é a variável que é amigos, então vai ser amigos.push, né, eu vou adicionar
na nossa lista de amigos, eu vou adicionar aqui o amigos 2. Amigos 2, beleza? Então, salvando aqui, quando eu puxo para atualizar, né? Ele já atualizou aqui rapidinho e rolando aqui para o final. Aqui ele deu um erro porque eu estou adicionando uma lista dentro de outra lista, né? Aqui, esse amigos 2 ele é ele é uma lista, então quando eu dou o ponto push, o que vai fazer é basicamente pegar essa lista daqui e mover para cá, né? Como outro argumento, deixa eu salvar aqui, ele vai dar um erro, mas aqui ele moveria, né? Isso aqui seria um terceiro elemento, então vai acabar dando erro mesmo. Eu tenho que usar o spread operator, que é para tirar todos esses objetos da lista, né? E adicionar somente esses elementos, né? Aqui um objeto, o amigo 8, o amigo 9 e o amigo 10, eles serão adicionados dentro da lista amigos. Então, salvando aqui, né? Agora ele vai funcionar. Aqui a gente tem por último o amigo 7, né? Que aqui na lista amigos, ele é o último amigo 7. Então, se eu volto aqui em cima e atualizo, agora rolando aqui para o final, a gente tem o amigo 8, o amigo 9 e o amigo 10. Beleza? Então, é esse pull to refresh, né? Que é essa ação de puxar a lista no topo e atualizar. A gente implementa ela dessa forma, usando o use state para controlar ali o estado desse indicador, né, de loading e também para dizer para a nossa flat list para executar a função onRefresh, que vai executar, né, as funções que a gente definir. Beleza? Então na próxima aula eu vou estar falando sobre como executar essa função onRefresh através da alteração na visibilidade. Assim, não é bem a função onRefresh, é outra função, né, que é outra propriedade que a gente vai usar, o onViewable items changed, que é essa propriedade aqui, né? Então, quando, por exemplo, chegar em 10% do final da lista, eu vou querer executar a função que eu defini aqui no onViewable items changed. Beleza? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.